Bom dia, mais uma vez, a paz do Cristo seja sobre todos vocês. Nós estamos estudando esse tema tão precioso, desse apóstolo tão amado, tão precioso que é o apóstolo Paulo. O evangelho que o apóstolo Paulo deixou bem claro como um apóstolo do Senhor para a igreja do Senhor. O livro que nós temos sido abençoados é o livro do John MacArthur, o Evangelho segundo Paulo. Bem, gente, nós vamos hoje refletir sobre algo maravilhoso. Maravilhoso porque eu já quero fazer uma declaração que um dia um pastor, ele esteve aqui na igreja da comunidade Chácara Primavera, mas do Campolim. Eu não lembro mais o nome dele, era um americano. E ele fez uma exposição sobre a bênção de Arão. E nessa exposição, ele defendeu uma tese linda, dizendo que Deus sorri para nós. Deus olha para o Rômulo, Deus olha para o João, para Maria, Deus olha para os seus filhos e filhas que foram conquistados pelo Cristo, pelo seu Filho Jesus, e por causa do Cristo, Deus vê Cristo em nós, e porque Deus vê Cristo no Rômulo, selado no Rômulo, quando Deus olha para o Rômulo, Deus vê Cristo e Deus sorri para nós. Essa palavra sempre consolou, animou, alegrou meu coração. Porque um dos grandes mistérios, uma das grandes dádivas, um dos maiores planos de Deus é exatamente esse. Eu e você sermos filhos, assim como Jesus é filho. Nós temos essas características, esse caráter, essa vida que só Cristo tem e Ele derramou, Ele compartilhou, Ele deu para nós. Então, já inicio fazendo essa declaração que eu espero que aqueça o seu coração. Deus olha para você e sorri, porque quando Deus te vê, Ele vê o Filho dele, Ele vê Jesus, Ele vê a vida de Jesus em você, e Ele se alegra em Cristo, e Ele se alegra em você. Então, esse tema, vivos juntamente com Cristo, nós cristãos cremos que não há vida sem Cristo. Assim como não há um peixe não vive fora d'água, nós cremos que nós não temos condição nenhuma de viver se não for em Cristo, com Cristo. Nós cremos que o homem, quando ele rompe com Deus, na história que nossos antepassados contaram, que Gênesis deixa descrita, narrada, aquela rebeldia, aquela vontade, aquele desejo do conhecimento do bem e do mal, aquela aliança com Lúcifer, foi um rompimento, foi sair do ambiente da vida para o ambiente da morte. Foi romper com o Criador, romper com o Pai. E quando nós não vivemos mais no Pai, com o Pai, nós não vivemos. Nele movemos, nele existimos. Já dizia o poeta, que Paulo relatou. Vamos caminhar? Em Efésios capítulo 5, versículo 14, há uma declaração, há um hino, e Paulo declara: desperta, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma doutrina bíblica, uma doutrina que os reformados trouxeram à tona de uma forma muito límpida, é a doutrina da depravação total, a doutrina que nós estávamos realmente, como diz o texto, que vamos ler daqui a pouco, mortos. O ser humano morreu. A palavra de Deus é clara em Gênesis: se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A raça humana, ela quase foi extinta.
se não fosse a graça, se não fosse a aliança, se não fosse a fidelidade, se não fosse o amor leal da Trindade. Desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Só essa palavra que sai da boca de Deus é capaz de levantar não só o Lázaro, sai Lázaro, que já estava morto, que já estava sem coração, sem intestino, sem fígado, sem rim, que já estava lá embalsamado, mas a voz que criou o universo disse: sai Lázaro. E mesmo sem coração ele tem que sair. Ou seja, Deus dá um novo coração, um novo fígado, e ele sai e sai louvando o Senhor. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos, literalmente, e que vai ressuscitar mortos literalmente no último dia, na volta do Cristo, mas que ressuscita mortos hoje. Gente que caminha, gente que está casada, gente que está criando filho, gente que está na escola, gente que está trabalhando, gente que está ganhando dinheiro, gente que está dando seus filhos em casamento, gente que está vivendo, entre aspas, porque vida só é realmente provada, vivida, intensa, só tem vida quem tem Cristo. Então, é sobre essa vida com Cristo, essa dádiva, esse dom gratuito. Na meditação da oração dessa semana, nós lemos Romanos 6:23, que diz que o pagamento, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. A vida eterna em Cristo, nosso Senhor. O texto clássico, maravilhoso, que os reformados trabalharam tanto, que Paulo, de uma forma muito sucinta, mostrou várias doutrinas da justificação, da santificação, da eleição, da regeneração, da depravação. Efésios 2, de 1 a 10, mostra isso. Eu não vou ler todos os 10 versículos, vou lembrá-los um pouco com vocês, mas eu quero que vocês foquem bem, lembrem bem, eu creio que muitos de vocês sabem até de cor, esse texto de Efésios 2, de 1 a 10. Mas vou ficar com o versículo 1. Paulo, ele escreve: Ele quem? Jesus. Jesus lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. Jesus nos deu vida. Não é quando a nossa vida estava mais ou menos. Não é quando nós estávamos assim, puxa, acho que eu preciso de Deus. Não, não. Jesus nos deu vida quando nós estávamos no túmulo, quando nós estávamos caídos, quando nós éramos inimigos, quando nós estávamos mortos, a nossa consciência morta, nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não tínhamos relação com Deus, nós éramos opositores a Yahvé. Jesus nos deu vida. Não é quando eu fui para a igreja, não é quando eu parei de cometer alguns tipos de pecados. Jesus nos deu vida quando eu e você estávamos mortos. Mortos em nossas transgressões. Mortos em nossos pecados. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia diz, Paulo mostra claramente que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos aliados do príncipe. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Paulo deixa bem claro toda a situação, toda a realidade humana, a essência do ser, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser humano. Mas, tem mais aqui também no texto de Efésios, Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e entregou Jesus pela graça, pelo favor imerecido, pelo amor leal, pela ação graciosa da Trindade, porque Deus tem um plano, tinha um plano, tem um plano, está cumprindo um plano, nós fomos salvos. Nós temos a vida agora, porque nós temos a vida de Cristo. Tudo bem, gente? MacArthur, ele coloca de uma forma muito
muito bela, dizendo que Paulo está explicando aos santos em Éfeso que a sua conversão a Cristo foi literalmente um milagre. Nascer de novo, gente, é milagre. Nicodemos não entendeu, primeiramente, quando Jesus falou, ó, para entrar no reino, precisa nascer de novo. Mas como eu, sendo velho, vou nascer? Daí Jesus mostra que pela ação do Espírito, e só pela ação do Espírito, somente por um entendimento racional e intelectual, embora a fé é racional, ela é inteligente, mas se o Espírito não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos e nós vermos a nossa podridão, a nossa essência, que nós estávamos mortos, se Jesus não abrir, não ressuscitar, não soprar fôlego, não nos tirar do túmulo como ele tirou Lázaro, não tem vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Espírito Santo, e só o Espírito Santo de Deus, pode soprar vida, nos convencer do pecado, da justiça, do Deus justo, do Deus santo, 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 de como somos pecadores. E do juízo de Deus. Do Deus que é santo, do Deus que é amor, mas do Deus que vai vir julgar justos e injustos, vivos, os que estiverem vivos e os mortos. Paulo está explicando aos santos em Éfeso que a sua conversão a Cristo foi literalmente um milagre, semelhante à ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua ascensão ao céu. Em Efésios, no capítulo 2, de 1 a 10, e outros versículos, na carta aos Efésios, Paulo ele trabalha muito bem nisso. Olha, é um milagre. Alguém pode salvar? Não, não pode. Alguém pode ser bonzinho o suficiente, guardar a lei? Não, não pode. Nem o sacerdote, nem o sumo... Não pode. Não existe um justo sequer. Não existe ninguém que busque. Há uma incompetência, há uma morte. Morto não fala. Morto não escolhe. Morto não busca. Morto está morto. É um milagre você amar a Cristo. É um milagre você orar. É um milagre você amar. É um milagre você perdoar. É um milagre você buscar a Deus e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É um milagre você estar vivo. É um milagre você ir morar no novo céu e na nova terra. É um milagre a salvação em Cristo Jesus. Bem, assim como Cristo ressuscitou, foi um milagre, foi algo poderoso, assim como ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Toda a história de Cristo, que é a história poderosa, assim é a sua história. Uma história de amor, uma história de milagres, uma história de vida e não de morte. Porque mesmo que venha a morte, por isso que quando uma família perde um ente querido, essa família não deixou de ser abençoada, porque a maior bênção, com toda certeza, é a salvação da nossa alma, é nós sermos amigos de Deus, é nós voltarmos para a casa do Pai, é nós sermos regenerados em Cristo e por Cristo. Precisamos celebrar tão grande salvação. Bem, uma definição que MacArthur dá de regeneração, que eu gostaria que você não só aprendesse, mas deixasse chegar ao teu coração. Aprendesse na mente, mas também no coração. A regeneração, ou o novo nascimento, ser salvo, ser de Cristo, é o milagre operado pelo Espírito Santo, onde Ele, o Espírito Santo, dá vida a uma alma espiritualmente morta. Uma alma espiritualmente morta que não busca, que não ama, que não crê. Esse ato de doação de vida da parte de Deus é um renascimento espiritual completo para a vida eterna, tão milagroso como uma ressurreição corporal literal dentre os mortos. Deus realiza o impossível. Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. É impossível para nós salvar, regenerar, nascer de novo, ter o caráter de Deus, ser gente santa, gente de Deus, gente que é habitada pelo Espírito de Deus. Mas para Deus isso não é impossível.
E ele sopra, e ele salva, e ele batiza com o Espírito Santo, e ele nos inunda, e ele nos faz novas criaturas. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela nova vida em Cristo. Pecamos, pecamos, erramos, caímos. Mas porque temos o Espírito, choramos, arrependemos e lutamos e clamamos misericórdia e Deus nos promove arrependimento e nós vamos crescendo de glória em glória. Ficamos caídos, abatidos, mas o Senhor vai e nos levanta com a tua mão fiel e nós agora temos uma identidade nova que é filhos, filhas amados de Deus. Bem, eu quero lançar, para que isso fique bem claro para vocês, duas perguntas. A primeira é: os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em outro lugar? Parece que essa questão de salvação pelas obras é muito bem clara na doutrina calvinista reformada. Mas às vezes na minha caminhada, na prática, eu vejo que não é bem assim. Tem muita gente que fala, a salvação é pela graça, mas na conduta diária, sempre são pessoas que querem dar uma pitada, querem dar uma contribuição, e talvez essa contribuição atrapalhe muito o processo de celebrar a grande salvação. Tem gente que às vezes fala que é pela graça, mas na prática, no dia a dia, age como se a salvação dependesse e ele tinha que dar uma forcinha para Deus. Os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em outro lugar? Paulo nos ensina, em Gálatas 2,16, da seguinte forma: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado porque aparentemente ele está cumprindo um não mate, um não roube, não adultere, não dê falso testemunho, não faça imagem de escultura e adore. Não, o homem não consegue cumprir uma vírgula por si só dos mandamentos do Senhor. Mas a nossa justificação, a nossa adoção, a nossa libertação, a nossa salvação, o fato de nós sermos declarados inocentes e filhos de Deus, é apenas mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados. É uma obra de Deus e é uma obra que o Senhor incute, nós vamos falar mais sobre isso, fé em nosso coração, e porque nós cremos no Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no Filho de Deus, nós fomos justificados. Uma resposta clara, que você pode anotar para nunca mais esquecer. A resposta da pergunta: os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em outro lugar? Gálatas já nos respondeu, mas vamos a uma resposta bem elaborada. Não, não devem, pois tudo que é necessário à salvação, tudo que é necessário à salvação se encontra em Cristo. Buscar a salvação pelas boas obras é negar que Cristo seja o único Redentor e Salvador. Você não tem que buscar a salvação pelas obras. Não existe. Pelo contrário, atrapalha todo o processo. E mais que isso, é negar que Jesus é suficiente. É negar que o Filho de Deus que foi sacrificado no Calvário, a morte dele, a ressurreição dele, não foi tão boa assim, é capaz de limpar, perdoar, mudar, moldar, perdoar você. Nosso pastor amigo, Timothy Keller, nos ajuda a compreender com uma ilustração e algumas palavras. Eu passei aqui para vocês, que eu acho que vai ser bem útil para que isso fique bem claro e vocês celebrem mais ainda a vida em Cristo e com Cristo. Vocês podem ler aí comigo? Vamos lá? Se misturarmos fé e obras, se você disser, sim, preciso ter fé no que Jesus fez por mim, mas preciso também acrescentar isto ou aquilo, ou não estarei salvo. Então estará dizendo que o que salva não é o que Jesus fez,
mas o que você acrescentou. Isso faria com que você fosse seu próprio Salvador. As doutrinas, as ideologias, as pregações mundanas do nosso século e dos séculos passados, e infelizmente dos próximos séculos até a volta de Cristo, são pregações humanistas, onde o homem é de uma forma exacerbada, colocada no centro. O homem é o grande ídolo do homem. Esta é sempre, e até a volta de Cristo, vai ser uma busca, o homem no centro. O homem como o divino, o homem como o grande herói e poderoso. Isso faria com que você fosse o seu próprio Salvador. Nós damos conta disso? É isso mesmo? Olha a historinha que ele conta, tão simples. O senhor A pediu ao senhor B que ele fizesse um armário de madeira, porque o senhor B era um excelente marceneiro. O senhor B e o senhor A eram amigos, portanto o senhor B disse: bem, vou fazer isso muito bem, um trabalho perfeito. Assim ele trabalhou e se esmerou com o armário até o ponto em que tinha sido lustrado e polido com perfeição. Ele trouxe o senhor A à sua oficina para ver, e o senhor A tomou uma lixa e disse: deixe que eu acrescente só uma lixada. E o senhor B disse: não. Está acabado. Está perfeito. Não há como acrescentar a ele, sem subtrair dele. Meus irmãos e irmãs, o mesmo ocorre com a obra de Jesus Cristo, porque quando Jesus morreu, Jesus no Calvário disse: está consumado. Está feito e bem feito. Cumpri com o plano, com o nosso plano, com o plano da Trindade, em salvar, em trazer de volta os meus filhos e filhas. Está consumado. Não há nada mais a acrescentar. O plano é perfeito, a obra é perfeita, ela foi realizada por Jesus, o perfeito. Se você tenta acrescentar alguma coisa, só vai diminuir. Se disser, ele fez isso, mas eu preciso acrescentar isso aqui. Qualquer coisa que tente acrescentar se tornará a base de sua salvação e fará com que você seja o seu próprio Salvador, que é, como eu já disse, a linha que a humanidade segue desesperada, que é essa linha do homem querendo ser um Deus. Bem, antes da segunda pergunta, há alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo? Fique à vontade. Tudo bem aí, gente? Boas? Certinho? Como diz o meu pastor Manuel, vocês entenderam tudo, vocês não entenderam nada. Tudo certinho? Acho que a gente entendeu tudo e é tão maravilhoso isso que a gente fica sem fala, sem voz. Obrigado, Lígia. Deus abençoe. Bem. Certinho, gente? Então vamos para a segunda pergunta? Já que fomos redimidos somente pela graça, somente pela fé, de onde vem essa fé? De onde vem essa fé? Essa fé que salva. Essa fé que Hebreus mostra claro que era a fé dos heróis, né, do Abraão. É a fé do nosso pai Abraão. É a fé de vários homens, mulheres que foram até cerrados no meio, como diz o texto de Hebreus. Já que fomos redimidos somente pela graça, somente pela fé, de onde vem essa fé? Paulo nos ensina. Tito, capítulo 3,
versículo de 4 a 6. Lê comigo, deixa essa palavra aquecer seu coração. Quando, porém, manifestou-se a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. De quem? Do Espírito Santo. Gente, Paulo escrevendo ao seu amigo Tito, ele revela toda a grandeza e glória da salvação da Trindade. E revela que foi um ato de misericórdia. E que é um ato da Trindade em nós e por nós. De onde vem essa fé? Resposta: todos os dons que recebemos de Cristo, nós o recebemos por meio do Espírito Santo, inclusive a própria fé. Fé é dom de Deus. Fé é presente de Deus. Tem gente que acha que tem que ser um cristão Sansão, né? Um Hércules. E ele, então, é um grande guerreiro de fé, que ele promove fé. Fé é dom. Fé é dom de Deus, assim como o amor, assim como os diversos dons do Espírito Santo, todos os dons que recebemos de Cristo. Nós o recebemos por meio, pela ação, pela intervenção, pela presença, pela morada do Espírito Santo em nós. Inclusive a própria fé, a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Francis Schaeffer, um pensador cristão, eu creio que ele também nos ajuda muito a entender sobre a beleza da fé cristã, a dádiva da fé cristã, a delícia que é ser cristão, que é ser de Cristo. Olha o que esse pensador tão precioso, tão homem de Deus, escreveu. Temos que reconhecer que o cristianismo é a religião mais fácil do mundo, porque é a única em que Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo fazem tudo. Gente, viver o cristianismo é a religião mais fácil que existe. Todas as outras, repito, todas as outras são muito difíceis, porque nós temos que fazer algo. Requer ações, intervenções, disciplina daqui, disciplina de lá. E quem tem que dar mais uma ajudinha, quem tem que dar mais uma lixadinha, quem tem que andar mais uma milha. Cristianismo é a única em que o Deus dessa religião, que a Bíblia chama de Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus, ele faz tudo. Pastor, então, eu não faço nada? Não, você não faz nada. Pela graça, e porque você tem o Espírito Santo, você louva. Você tem agora o Espírito Santo, você tem agora o coração de Jesus que dizia, Pai, obrigado. Você tem agora o Espírito Santo que ensina você a orar. Você tem o Espírito Santo que te ensina a chorar. Você tem o Espírito Santo que move o seu coração e você abraça até o inimigo e ama até o inimigo.
Você tem um Espírito Santo que está te moldando, que está te ensinando a jejuar, ensinando a dar dízimo ou dar oferta, ensinando a pegar na mão, ensinando a chorar com os milhares, milhões que estão vivendo situações das mais trágicas nesse tempo de pandemia. Vocês estão vivendo porque Cristo vive em vocês. Não é uma obra humana. Não é uma obra de monges eremitas. É uma obra realizada pelo Espírito Santo em pecadores redimidos. Temos de reconhecer que o cristianismo é a religião mais fácil do mundo, porque é a única em que Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo fazem tudo. Nós erramos porque nós queremos tomar as rédeas de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. A religião grita mais do que a vida com Deus. A religiosidade pagã grita e nós queremos e fazemos aquilo de colocar o carro na frente do boi. Deus é o Criador. Nós não fizemos nada para a nossa existência ou para a existência de outras coisas. Schaeffer nos lembra. Francis Schaeffer continua nos ensinando, dizendo: podemos dar forma a outras coisas, mas não alteramos o fato da existência. Nada fazemos por nossa salvação, pois Cristo fez tudo. Está consumado. Não fizemos nada, meus irmãos e irmãs. Põe isso na cabeça e no coração e celebra. Relaxa, se alegra, descansa, confia. Para de viver tomado pelo medo. Confia no Cristo e na obra do Cristo. Não fizemos nada. Em todas as outras religiões, temos de fazer alguma coisa. Mas no cristianismo, não. Fazemos nada. Deus tudo fez. Ele nos criou. Ele enviou Jesus Cristo. O Filho dele morreu. E por ele ser infinito, carregou sobre si toda a nossa culpa. Repito, Jesus carregou sobre si toda a nossa culpa. Deus tudo fez. Não temos necessidade de carregar nossa culpa. Nem temos de merecer os merecimentos de Cristo. Ele fez tudo. Jesus fez tudo. Assim, de certo modo, é a religião mais fácil que existe no mundo. Ele fez tudo. Ele te salvou, ele te justificou, ele te adotou, ele te regenerou, ele habitou em você, ele mora em você, ele derramou sobre você o maravilhoso Espírito Santo. Jesus fez tudo. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Já estamos encerrando, hein? Posso encerrar? Gálatas, no finalzinho do versículo 19, 20 e 21, diz: estou crucificado com Cristo. Declare isso todo dia. Estou crucificado com Cristo. O velho homem morreu. Assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Eu tenho vida agora, porque Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós não queremos viver essa história que foi narrada, que nós tentamos relembrá-la de uma forma muito clara, que só em Cristo temos vida, só nele, pela graça, temos salvação, que ele nos presenteou com a fé, que vida é só vida com Cristo, quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida, não tem vida hoje, muito menos eterna. Mas se nós negamos ou renegamos Cristo, nós não temos vida. De casamento. Bem, gente, é isso. Eu gostaria que você orasse comigo agora.
uma oração bem pequenininha. Você pode orar? Depois a gente encerra aqui, se tiver alguma pergunta, a gente conversa. Mas oremos agora. Ore comigo. Ore com seu irmão, com a sua irmã. Deus um e único, guarda-nos de confiar em boas obras, ou em viver de modo que explicitemos serem elas a base de nossa salvação. Que glorifiquemos tua graça, encostando todo o nosso peso sobre isso, fincando nossas vidas na promessa de que tu és o princípio e o fim de nossa salvação. Amém. Bem, próxima aula, domingo, se Deus quiser, nós vamos continuar nesse tema maravilhoso sobre a vida com Cristo, em Cristo, e o tema será ressuscitados com um propósito. Espero que possamos estar juntos e aprender no próximo domingo. Gente, é isso. Deixa eu parar aqui.